Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de História do Brasil. Essa é a última aula de ditadura militar que engloba o período de 1964 a 1985. E hoje nós vamos falar do governo do Figueiredo, que é o último dos governos militares que vai de 79 a 85. Então se você perdeu as 4 aulas anteriores, dos governos organizados a partir de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, assista aqui no canal. E antes da gente ir para a aula, já deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário aí para a gente continuar fazendo aulas como essa, beleza? Bom, vamos lá então. Para a gente falar do governo Figueiredo, nós precisamos nos atentar a algumas coisas bastante importantes, tá? O governo Figueiredo, ele vem de um período anterior que é complementar ao período dele, que é o do governo Geisel. O governo Geisel, que engloba aí de 1974 a 1979, se envolve em 2 choques do petróleo, que são choques internacionais que abalam drasticamente a economia brasileira, que vivia de uma exportação de produtos de bens de consumo e também estímulo ao mercado interno de bens de consumo da ordem dos duráveis, além, obviamente, da exportação de commodities. Então, o Figueiredo, ele pega o desenrolar desse segundo choque do petróleo que abala drasticamente a economia brasileira. Então, se o primeiro choque do petróleo encerrou o período chamado de milagre econômico, o segundo choque do petróleo, em 79, vai desencadear um processo de recessão da economia brasileira. O que isso significa? Que o PIB, em alguns momentos, em alguns anos, nós vamos ter uma negatividade, a economia retrai. Tá? E é claro que a gente precisa entender especificamente o porquê que ela retrai. Basicamente, a economia brasileira se envolvia num processo de endividamento a partir de financiamentos pegados no FMI. E esse desenvolvimento, esse crescimento econômico baseado nas taxas de juros internacionais acabou sendo diretamente afetado, visto que o preço do petróleo subiu demais e o mercado internacional ficou agitado, com medo de perder, principalmente os bancos, com medo de perder os recursos emprestados para os países. Então esses bancos passaram a aumentar os juros e pedir para que esses países pagassem rapidamente os empréstimos ofertados em períodos anteriores. Um outro ponto importante é que, com o choque do petróleo, o preço do petróleo aumenta demais, E o Brasil, mesmo tendo alguns planos, tendo um ensaio de alguns planos de superação do petróleo, como o pró-álcool, as usinas nucleares e tudo mais, a construção de Itaipu, mas essas medidas não foram suficientes para substituir o petróleo da economia brasileira. Então, nós vamos perceber aí que a dívida externa brasileira cresce muito porque nós dependemos do petróleo e o petróleo passa a ser financiado por esses empréstimos externos também. Então a situação está calamitosa e tudo isso é complementado com uma forte inflação e um aumento fiscal, um aumento dos tributos para a população brasileira. Então há um descompasso da economia com a situação social do povo brasileiro, Então esse povo brasileiro que sabia, partes da classe média, vamos pensar assim, que vivia já um descontentamento com relação à ditadura militar, agora essa população de classe média baixa e aquela população que trabalha no chão da fábrica começa a ser afetada por essa economia que não consegue mais crescer. Então há um movimento de aglutinação de forças em torno do questionamento da ordem econômica implantada pela ditadura militar brasileira. Então nós vamos ver passeatas estudantis acontecendo já em 1977, uma reconstrução da UNE em 1978 e uma agitação dentro das universidades e escolas secundaristas. E nós vamos ver também o que é fundamental a partir de 1979, articulações de greves feitas sobretudo nas montadoras de carro do ABC Paulista, sobretudo na Scania, da Mercedes, da Volvo, que começam esses trabalhadores se articularem para pedir recomposição do salário que havia sido perdido por conta da inflação. Há uma reestruturação dos diretórios acadêmicos das universidades, dos centros acadêmicos, e então inicia aí um processo de uma reconstrução de forças de oposição que estão agora com uma
numa situação que nunca estão com um terreno fértil para construir uma alternativa à ditadura, coisa que não tinha esse terreno fértil, pelo menos durante o milagre econômico, por conta do crescimento econômico brasileiro. Tá? Então, nesse embalo de pressão da sociedade para que houvesse uma distensão política, e essa distensão política a gente viu a contradição do governo Geisel, agora o Figueiredo vai sofrer fortes pressões para que isso aconteça de fato. E quase ao mesmo tempo acontecem dois momentos históricos importantes. O primeiro é uma pressão da Ordem dos Advogados do Brasil, junto com advogados, junto com familiares, com parentes, com militantes, né, dos direitos humanos no Brasil, que pede por uma abertura política e que pede por uma lei de perdão do Estado brasileiro. E essa lei de perdão do Estado brasileiro, depois de muito negociado, depois de uma comissão criada, né, da Comissão Brasileira de Anistia, então saiu dali com uma lei para ser incorporada na Constituição brasileira, que era a Lei da Anistia de 1979. Essa comissão tinha como objetivo criar uma lei para que os presos políticos, os perseguidos políticos, né, pudessem ter agora as suas penas totalmente extintas, e que as pessoas que estavam sendo perseguidas pela ditadura e que moravam fora do Brasil pudessem voltar para o Brasil. No entanto, quando essa lei chega para o Figueiredo, ele dá para o Figueiredo e para a ala militar, eles dão uma reconfigurada nessa lei, e essa lei passa a englobar também os crimes políticos cometidos pelos agentes do Estado brasileiro, sobretudo aqueles que nos porões da ditadura torturavam e matavam os militantes brasileiros, né, que eram sobretudo aqueles caras que agiam nos porões do DOI-CODE. Então essa lei da anistia é uma lei de dupla face, que ao mesmo tempo perdoa, entre aspas, né, esses criminosos, porque eles só eram enxergados como criminosos perante o Estado brasileiro que estava sendo gerido pelos militares, mas também perdoava esses agentes dos porões da ditadura que era dentro do DOI-CODE, tá? Ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que a lei de anistia não anistiava os guerrilheiros, porque essa tipificação dos guerrilheiros era uma tipificação que não englobava dentro da lei da anistia. Então, a lei da anistia perdoou agentes militantes, né, contrários da ditadura, como, por exemplo, Brizola, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, e outros intelectuais, e outros artistas, e outros manifestantes que viviam fora do Brasil, que passaram a retornar ao Brasil a partir de 1979. E com essas pessoas voltando ao Brasil, né, a ditadura começa a se enfraquecer ainda mais, principalmente por conta que esses militantes voltando para o Brasil vão se organizar novamente para tentar acabar de vez com o regime militar brasileiro. Tá? É válido a gente entender que a lei de anistia é uma lei que existe até os dias de hoje, que foi incorporada na Constituição de 1988. E o STF, recentemente, né, aprovou quase por unanimidade, se eu não me engano foi por 7 votos a 2, de que o Estado brasileiro não deveria rever a lei de anistia. Não caberia ao Poder Judiciário rever a lei de anistia. Então a lei de anistia no Brasil, essa de 79, que está incorporada na Constituição de 88, ela foi uma lei diferente das leis de anistia do Uruguai, da Argentina e do Chile, né? Porque a nossa lei, que é uma jabuticaba dentro da nossa Constituição, né, não permite a judicialização, não permite a investigação do que aconteceu nos porões da ditadura. E é por isso que o Estado brasileiro nunca puniu um agente da ditadura militar brasileira, principalmente porque eles estão protegidos por essa lei da anistia de 1979. Tá? Então esse é o primeiro componente. O segundo componente é uma reformulação partidária. Né? Então cai o bipartidarismo que havia sido inaugurado lá no começo da ditadura e tem início então a uma reestruturação partidária no Brasil. Então como que ficou essa reestruturação partidária no Brasil? A antiga Arena quase vai completamente para o PDS, né, que se torna o partido de sustentação, né, desses militares no momento final, mas também obviamente acaba sustentando ali aqueles simpatizantes do regime também.
e vai ser um partido que vai continuar existindo mesmo no período democrático brasileiro. Nós vamos ter agora o PMDB, né, que é o antigo MDB, partido político de Tancredo Neves e de Ulisses Guimarães. Vale lembrar, né, que Ulisses Guimarães era um braço mais radical, vamos dizer assim, do MDB. Já o Tancredo Neves era um cara mais ponderado dentro do MDB, que já havia sido primeiro-ministro lá da época do parlamentarismo, na época do Jango. Lembra? Então é um político tradicional da história do Brasil. Hein? O PDT, que vai herdar aquele trabalhismo mais radical, vai ser liderado pelo Leonel Brizola. O PTB, que vai ficar com a ala mais conservadora do trabalhismo varguista, que vai ser liderado pela sobrinha do Vargas, chamada Ivete Vargas. E um partido de movimento social, que é fruto das greves do ABC Paulista, onde os sindicatos dos metalúrgicos e os sindicatos que se envolviam nas lutas, né, sindicais contra as montadoras de carro, acabam englobando aquela defesa, aquela luta pelos trabalhadores, e passam a pensar também um plano de país a partir do ponto de vista dos trabalhadores. E também, então, 1979, 1980, tem a fundação do Partido dos Trabalhadores, sob a liderança de um dirigente sindical que já era famoso, né, que ganhava força nesse mesmo período, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que consegue aglutinar em torno desse partido, né, operários, proletários, consegue aglutinar em torno desse partido também católicos de uma base progressista da igreja, que fazia movimento de base, né? Consegue aglutinar também intelectuais dentro do partido, porque via no partido ali uma esperança de transformação, uma esperança muitas vezes de transformação socialista, e então acabam construindo o Partido dos Trabalhadores, tá? Pois bem, em 1982 nós temos a primeira eleição para governadores aí, né, depois de muito tempo, e uma eleição legislativa. E com esse já pluripartidarismo rolando. Resultado que a gente tem: a oposição ficou com a maioria dos estados e o PDF ficou com a maioria no Senado e Congresso. Ou seja, isso já era um sinal claro de insatisfação popular que a população brasileira demonstrava à ditadura militar. E claro, a partir dessa situação, a linha dura do exército não se conforma com tudo isso, né? Não quer entregar de bandeja, vamos dizer assim, o Estado brasileiro. E essa linha dura que é da baixa oficialidade, né? Que vive nos porões do DOI-CODE e tudo mais, que está enfraquecida e está com medo, mesmo apesar da lei da anistia, né? Mas que está com medo de haver um contrafluxo dessas forças democráticas, decide então fazer um trabalho de terrorismo de Estado, né? E o que é esse trabalho de terrorismo de Estado? Os caras tentam implantar dentro da sociedade, né, situações que possam constranger essas forças políticas progressistas do período, essas forças políticas da democracia do período. E alguns desses eventos, né, são eles, por exemplo, os ataques à Ordem dos Advogados do Brasil, ataques à Associação Brasileira de Imprensa e um ataque no Dia do Trabalhador, no começo dos anos 80, no Rio Centro. No Rio Centro, para vocês terem ideia, em 1982, havia uma comemoração levando ali no Rio Centro cerca de 20 mil pessoas para uma festividade do Dia do Trabalhador com agentes culturais da MPB. E nesse cenário, então, dois agentes da linha dura do Exército decidem fazer um terrorismo de Estado para jogar a culpa nos agentes da esquerda. E eles estavam então com um carro Puma recheado de dinamites e que iam jogar dentro desse Rio Centro e depois tentar culpabilizar toda essa muvuca às forças progressistas. Só que, no entanto, quando os caras chegam próximo ao Rio Centro, ali dá um acidente de trabalho e esses explosivos explodem dentro do carro Puma que estava levando os dois agentes da ditadura, tendo que
um desses agentes morre e o outro fica gravemente ferido, certo? Então, aí esse episódio na história chamado de acidente de trabalho, mesmo tendo que outra explosão aconteceu onde ficava o reservatório de energia elétrica ali do Rio Centro, mas não parou a energia. Mas criou toda uma situação, uma muvuca, e as forças progressistas passaram a denunciar esses caras que estavam fazendo terrorismo de Estado, e isso mobilizou ainda mais as pessoas. A situação é caótica do ponto de vista econômico, né? O aumento dos juros internacionais por conta da crise do petróleo, a impressão do papel moeda, principalmente porque o Brasil não queria recorrer a mais endividamento. É válido lembrar que o Brasil saiu de uma dívida externa de 12 bilhões de dólares para 80 bilhões de dólares nesse meio tempo do Figueiredo, né? Tenta de todo modo dar incentivos fiscais aos exportadores, mas no cenário internacional não é de exportação, e há então a política de arroxo salarial, principalmente porque o governo não consegue mais encaminhar os aumentos para superar a inflação. Tá? Então nós temos aí uma desidratação do regime e, consequentemente, forças progressistas saem às ruas pedindo por democracia. E é então apresentado no Congresso Brasileiro uma emenda à Constituição chamada Emenda Dante de Oliveira, principalmente porque foi encabeçada por esse político do MDB chamado Dante de Oliveira, que pedia que as próximas eleições presidenciais fossem diretas e não indiretas, como sempre fora durante a ditadura militar. Tá? Essa campanha ficou sendo chamada de Diretas Já e foi um movimento pluripartidário e suprapartidário, acima de qualquer partido. Ela foi liderada principalmente pelo PT e pelo PMDB e também por movimentos sociais, e o Brizola, o Lula e o Ulisses Guimarães saíram pelo Brasil todo fazendo campanha de mobilização e de explicação do que essa emenda poderia reverberar na situação brasileira. O resultado é que essa emenda vai para votação, mas por falta de quórum, veja, os deputados do PDS não apareceram, que eram os deputados da ditadura, não apareceram. A emenda Dante de Oliveira, que chegou a colocar mais de 1 milhão de pessoas na rua, não foi aprovada. Então cuidado aí, você que é vestibulando. As Diretas Já, elas conseguiram trazer força e mobilização para a sociedade brasileira, mas o objetivo principal, que era a aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira, não conseguiu, né? Não foi conseguido, né? Não teve esse resultado final aí, certo? Então a eleição vai ser indireta para presidente. E o MDB já começa a se articular num nome que pode capturar alguns deputados do PDS. E esse nome vem de uma ala mais moderada do MDB, que era o nome do Tancredo Neves. E junto com o Tancredo Neves, eles tentaram incorporar um cara que tinha um bom trânsito para o PDS, que já tinha sido presidente do PDS, mas que não era militar, um cara chamado José Sarney. E o José Sarney então é convidado por essa galera que se articula numa frente chamada Frente Liberal para organizar esse movimento de redemocratização do Brasil. Então há uma chapa liderada por Tancredo Neves como presidente e o Sarney como vice-presidente, né? Que são essa frente liberal que sai do PDS, principalmente porque o Paulo Maluf, que era o candidato da situação, né, da ditadura, começou a trapacear dentro do partido, oferecendo cargos para os agentes do partido para votar nele, para ele ser o candidato do partido, né? Então há uma ala do PDS que sai formando essa frente liberal e vai compor com o MDB, que é o ACM, né, o Antônio Carlos Magalhães, um importante político nordestino brasileiro, o Sarney e o Antônio Carlos Maciel, que também saem e vão compor com o Tancredo Neves. Então já se essa galera sai do PDS e vai compor com o Tancredo Neves, nós temos aí uma frente liberal mais volumosa do que o Paulo Maluf. E a eleição é indireta e o Tancredo Neves e o Sarney acabam vencendo e tem-se início então ao que a gente chama de final da ditadura militar, porque esses dois indivíduos são civis e foram eleitos, apesar de ser de forma indireta, para serem os agentes responsáveis pela redemocratização do Brasil. No entanto, o que acontece é muito simbólico, porque no dia 14 de março, um dia antes, para que o Tancredo Neves
e o José Sarney assumisse o comando do país, o Tancredo Neves tem um problema grave de saúde e é internado às pressas e ele passa por 7 cirurgias. No entanto, as pessoas com muito medo de o Tancredo Neves morrer, né, existe toda até uma teoria da conspiração em cima aí do que aconteceu com o Tancredo Neves. Alguns dizem que foram os militares mesmo que foram os responsáveis por isso, mas não tem nenhuma comprovação com relação a isso. E aí então esses agentes políticos decidem fazer com que haja pelo menos que haja a posse do José Sarney como presidente da República no dia 15 de março, com medo de que os militares pudessem permanecer no comando. José Sarney assume e em abril o Tancredo Neves morre, passado aí por 7 cirurgias e tudo mais dentro de um hospital militar. E o José Sarney então continua sendo presidente brasileiro e ele é o primeiro presidente da era civil no pós-ditadura militar de 1964 a 1985. Beleza, minha gente? Lembrando, hein? Nós estamos passando aí, nesse momento, movimentos sociais articulados, forças progressistas articuladas. Então nós temos uma força de redemocratização fortes e um partido de massas cresce no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores. Nós vamos ver o desencadeamento disso nas próximas aulas. Nós vamos falar de como que foi a Constituição de 1988 e como que é o processo da formação da nova República Brasileira. Não perca! Valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se inscreva no canal e um forte abraço a todos vocês. Fui!